governo, acabou todas as comissões, né? Falo sim. Pessoal, boa tarde. Então, nós vamos retomando aqui a nossa programação do segundo dia de atividades técnicas do Simpósio Internacional sobre Prevenção de Acidentes com Quedas de Altura. Eu gostaria, nesse momento, de lembrar mais uma vez a todas aquelas empresas e entidades que possibilitaram essa atividade técnica. Destaco a Vale, a Leal Equipamentos, MSA, Vetor Editora, Grupo Saúde e Vida, Gulim, HG Drones, Plasmódia, Rotoblas, Civil Master e as instituições que nos ajudaram na divulgação, nos ajudaram, inclusive, oferecendo os seus mailings para a divulgação deste evento. Eu gostaria de agradecer muito especialmente a Animaseg, a BPA, Sindicato dos Engenheiros do Estado de São Paulo, CREA São Paulo, Tribunal Regional do Trabalho, Instituto de Engenharia, ABSIC, Sintesp, ABNT, Secov São Paulo, CEBIC, Sindiprom, revistas CIPA e Proteção, NN Eventos, TASC, Associação dos Engenheiros e Engenheiros Agrônomos de Ribeirão Preto, Associação dos Engenheiros da Sabesp, Vertical Pro, UBRAC e Previseg. E, muito especialmente, a essa entidade que nos recebe, Seconce São Paulo, o nosso muito obrigado. Eu gostaria, então, dando prosseguimento à nossa agenda técnica, de convidar agora, para falar sobre cordas de segurança, o Gustavo Carnevale Mendes, coordenador do Comitê Técnico de Estudos Normativos, do CTEM, Trabalho em Altura, mestre em Engenharia Mecânica. Aqui, com o Gustavo, também nós vamos ter, né, alguma participação, porque essa questão foi, vamos dizer assim, trabalhada na preparação da palestra, da Plasmódia, né, e da Jussara, que está aqui conosco, que acompanha também o desenvolvimento deste evento. Então, eu passo para a apresentação do Gustavo. Quer ajuda? Tranquilo? Ah, sim. Eu gostaria também de divulgar, a pedido do nosso parceiro, do Instituto de Engenharia, um evento que acontece agora no dia 31 de outubro, das 9 até as 12h30, e que vai tratar dos novos conceitos da NR12. Faz parte de uma série de palestras que estão sendo promovidas no Instituto, que foi denominada Os Gargalos da Segurança e Saúde do Trabalho no Brasil. A ideia é trazer, então, né, aquilo que foi consolidado na nova norma regulamentadora 12, né, depois do processo de revisão. Então, estão todos convidados, é um evento gratuito, né, e o Instituto os recebe e espera todos no próximo dia 31. Boa tarde a todos. Queria agradecer ao evento, as empresas que disponibilizaram, as pessoas que estão assistindo, tanto presencialmente quanto online.
Agradecer a Plasmódia, que disponibilizou o material, as imagens, algumas informações técnicas para a gente usar na apresentação. E, bom, para quem não me conhece, meu nome é Gustavo Carnevale Mendes, eu sou diretor técnico da Carnevale Engenharia, a gente trabalha nessa parte de altura já tem uns 20 anos, né, nesse segmento de altura. Hoje a gente tem um foco grande em pesquisa e sistemas de ancoragem. Tá? A gente foca na parte de pesquisa, participa ativamente dos comitês. Tá? Então, hoje eu sou coordenador do CETEM, que é um comitê da Animaseg, responsável por produção de conhecimento. Tá? A gente estuda os artigos, elabora notas técnicas para sanar algumas dúvidas que tem no mercado. E sou coordenador do comitê que está elaborando uma norma de projeto, instalação, inspeção e ensaios de sistemas de ancoragem para proteção contra a queda. Quando eu recebi o convite, eu falei, bom, vou tentar fazer algo diferente sobre cordas, né? Geralmente o pessoal vai falar de corda, vai falar de propriedade, material, então, claro, vou falar alguma coisa também, mas a gente vai tentar abordar alguns temas que possam agregar no dia a dia de vocês, tá? Vou falar um pouco do histórico de cordas, que é bem vasto, das cordas de segurança, alguns conceitos, NR18 e a 15986, cordas versus dispositivos trava-quedas, e eu não coloquei aí, mas eu acrescentei a parte de inspeção também, que eu achei importante. Então, bom, o histórico, a humanidade usa a corda desde que é considerada a humanidade, né? Desde os hominídeos. Os egípcios tiveram o primeiro registro, né? A gente consegue identificar o uso de corda em um barco de cana egípcio, 2.400 a.C., mas a gente tem relatos de cordas, pedaços de cordas mais antigos, tá? Eram fibras de cipós, tá? A gente tem relato em pinturas rupestres, tá? Era do Paleolítico, 10.000 a.C. Tá? Então, você olha aqui, seria uma representação de pegando mel, tá? De um hominídeo pegando mel, e os arqueólogos entendem que isso aqui pode ser um cipó, que é considerado uma corda natural, como uma forma de subir. Tem cordas do ano 500 a.C. que tem essa aqui é uma foto de uma corda de papiro, tá? Que ela já tem as estruturas que a gente tem hoje. 7 fibras torcidas formam os fios, depois dos fios torcidos formam as pernas, e das pernas torcidas formam uma corda. Essa hoje é uma das construções que a gente tem. A gente tem variações, né, capa e alma, que a gente vai falar mais à frente, mas 500 a.C. a gente já produzia corda. Tá? Às vezes a gente acha que hoje em dia a gente está num avanço, nossa, tudo altamente tecnológico, mas a ideia base da corda já vem de muito tempo. Os materiais eram tiras de couro, papiro, cannabis em algumas áreas de clima temperado, tá? Não é qualquer lugar. Todo mundo fala, todo lugar tinha cannabis. Não é isso. Sisal e outras fibras vegetais duras. Tá? Já teve um processo aqui de mecanização da produção. Era bem mais artesanal com o tempo. Teve a Revolução Industrial, onde, novamente, foi muito utilizado. Nos avanços, a partir da década de 30, onde teve a descoberta, né, a primeira vez que foi sintetizado as fibras naturais, o nylon foi descoberto em 35, e, a partir disso, foi desenvolvido a aplicação desses polímeros para a corda. Tá? Na Segunda Guerra Mundial, principalmente, teve um grande uso e uma grande fabricação desse material. Hoje em dia, a gente tem diversos segmentos, tá, que aplicam, utilizam cordas de diversos tamanhos, diversas construções, tá, materiais, inclusive. Já temos fabricantes nacionais com mais de 55 anos, tá, então não é algo novo aqui no Brasil, a gente já tem um histórico de desenvolvimento nacional importante. E que são as cordas de segurança, né? A corda de segurança é uma aplicação específica. Quando a gente coloca o segurança, é porque a gente está dando uma qualidade à corda. A gente pode ter corda de içamento, corda de transporte, corda de amarração, mas a corda de segurança ela tem uma aplicação específica que é para proteger o trabalhador contra a queda de altura. Poderia ter uma corda para simplesmente delinear um espaço, isolar um espaço, poderia ser uma corda também, mas não necessariamente ela está... Né, que, apesar da segurança da transposição, ela não é uma corda de segurança que a gente vai tratar aqui. A gente está falando em altura,
Então, a corda é utilizada para posicionamento do trabalho, retenção de queda e ou, eu vou explicar o porquê desse ou, ascensão, descensão e resgate. Tá? Ascensão e descensão é o subir ou descer pela corda, ou subir ou descer uma pessoa ou uma vítima. Tá? Posicionamento do trabalho, eu posso entender, por exemplo, um balancim individual ou um rapel como um posicionamento vertical no trabalho. Ele está suspenso por aquele equipamento. Então, vai ser a corda destinada àquela atividade, àquela aplicação. E eu posso já utilizar qualquer corda? Não. Hoje a gente tem duas regulamentações que guiam e orientam os requisitos mínimos que a corda tem que atender, que é a NR18 e a NBR 1586, que existe uma grande polêmica. Eu espero sanar essa polêmica antes de alguém perguntar, mas vai ter espaço para perguntas no final. Tá? A corda da NR18, vou falar um pouco dela. Aplicação, cadeira suspensa, o balanço individual, está no item 18.15.5.2, ou trava-quedas, 18.15.31. Tá? 18.6.22, item C, a corda de cabo de fibra sintética, que atende às recomendações do item 18.16 da NR18, tanto na corda de içamento do balde, como cabo guia para o trabalhador. E, na 18.16, eu começo a especificação. Tá? Cabo de segurança e fibra sintética, 16.5, cabo de fibra sintética utilizado para cadeira suspensa ou como cabo guia para fixação do trava-quedas. Bom, deixar já claro uma coisa que é bem comum, cabo ou corda. Tá? Ah, mas eu chamo de cabo, eu chamo de corda. Você percebe que na própria norma a gente fala de cabo, depois ela remete para uma norma de corda. Então, assim, depende do setor. O setor, geralmente, o grupamento de bombeiros chama de cabo, alguns setores da marinha. O importante mais você se ater à construção, à aplicação, do que este nome, tá? Para não gerar confusão, porque o pessoal fala, mas isso é uma corda. Tanto faz. Tá? O importante é você entender quais que são os requisitos que ela tem que atender. E aí, no 16.6, ele remete aos requisitos a um anexo, que é o anexo 1, que fala, trançado triplo de capa e alma. Então, a corda aqui especificada pela NR18, a gente vai falar assim, ela vai ter 3 capas. Tá? Uma externa em poliamida, uma intermediária com alerta visual na cor amarela, uma interna em poliamida. Tá? Vai ter que atender uma carga de ruptura de 20 kN, vai especificar as marcações do fabricante e um ensaio conforme a NBR ISO 2307. E aí a gente vai para a NBR ISO 23, cabos de fibra, determinação de certas propriedades mecânicas. Densidade linear, o passo, o alongamento e a carga de ruptura. Tá? O primeiro problema que a gente sente no mercado é uma norma regulamentadora especificando um uso e um requisito técnico de produto. Tá? Isso é o primeiro grande problema. Geralmente, as normas regulamentadoras dão a diretriz e remetem para uma norma técnica, onde ela vai entrar com o detalhamento de requisito, forma de ensaio. Aqui não, aqui você tem esse item na NR18, e, apesar de muito questionado, quando você estuda o histórico, vai atrás das pessoas que estavam envolvidas nesse processo de inclusão da corda NR18, você entende que não tínhamos nenhum tipo de regulamentação, NBR, certificação na época. Nada. Tinha um cabo de aço, que tem a certificação do cabo de aço, mas corda não tinha nada, absolutamente nenhum tipo de referência. Então, o comitê tripartite, responsável pela NR18, e outras empresas também, fizeram um estudo, as cordoarias estavam envolvidas e resolveram incluir essas especificações na NR18 para ter uma referência. Foi muito questionado na época, eu lembro que a gente falava, mas como é que o fiscal do trabalho vai conseguir avaliar se tem ou se não tem esse certificado, se ela atende ou não atende? Tá? E foi questionado também muito pelas pessoas que trabalhavam mais com acesso por corda, pelo tipo de corda. Se você comparar uma corda com a outra, a corda NR18 ela é mais dura, ela é bem menos maleável. O fato é que, 10 anos, 15 anos de aplicação, o histórico de acidentes diminuiu, você não tem relatos de corda rompendo com o uso do trava-quedas. Tá? Então, é uma corda que atende a uma aplicação específica. Uso o trava-quedas deslizante. Tá? Não é uma corda para uma linha de vida horizontal, é uma corda para um uso específico. Tá?
Continuando aqui, a gente entra na corda 1586. Tá? É uma corda de capa-alma, e aí é um ponto muito interessante, porque já ouvi muitos profissionais de acesso por corda falando, pô, mas a NR18 fala que eu tenho que usar no trava-quedas, né? Ela especifica que eu tenho que usar essa corda no trava-quedas. Eu também uso um trava-quedas. Então, eu vou ter que usar a corda da NR18, mas eu faço acesso por corda, e agora? Fica perdida. Tá? Então, no anexo 1 da 35, que, na verdade, é ele que dá os requisitos do acesso por corda, tá? Você tem no 3.1, as cordas utilizadas devem atender aos requisitos das normas técnicas nacionais. E aí não fala a norma, né? Aí o profissional fica bem perdido, fala, e agora? Ele não falou a NBR 15986 que eu queria e vou ficar perdido? Não. No manual consolidado você tem essa citação. A norma brasileira para fabricação de cordas é a NBR 986. Tá? Isso é especificado pela NR 35. Então, vocês poderiam até, assim, uma questão de mercado, poder até chamar a corda da NR35 e a corda do acesso por corda. Ah, mas eu posso usar em todas as aplicações? Não. Isso aqui é para acesso por corda. A pergunta é, eu preciso usar para todas as aplicações? Tá? Existe uma questão do uso da corda, de você poder fazer um nó, de um desvio, né, de uma transposição do acesso por corda, que justifica utilizar uma norma com essas características. Agora, na indústria, 90% do uso, tá, é linha de vida vertical. Eu vou pendurar a corda num ponto de ancoragem, vou conectar um trava-quedas deslizante e vou subir. Para isso, a corda da NR18 atende sem nenhum problema. Tá? Então, não precisam ficar chateados, quem for do acesso por corda. Tá? Vocês podem usar a corda da 15. Não precisa pichar a corda da NR18 também, porque ela tem o seu uso. Na verdade, a gente está falando de seleção de cordas, de equipamentos para um uso específico. Tá? Não tem este conflito todo. E o que a gente pode falar da 15986? É uma corda mais técnica, tá? A norma vai te dar mais requisitos, você tem os requisitos para a corda tipo A e tipo B, que vai ser em função do comportamento e da aplicação. E você tem, desde os materiais, especificações de materiais, diâmetro, flexibilidade, ela tem que ser medida, deslizamento da capa, você também não pode ter uma corda onde você se conecte na corda e você comece a escorregar só por causa do deslizamento da capa, tem que ser um deslizamento controlado através de um dispositivo. Alongamento máximo de até 5%, encolhimento vai ser determinado, tá? É muito comum, às vezes, você, na parte de manutenção da corda, que você tem que lavar a corda com água, sem produtos químicos agressivos, tá? Nada que possa reagir com material têxtil, que ela tenha um encolhimento, então esse encolhimento também é determinado, densidade linear e um comportamento dinâmico de 5 quedas sem romper, nesta condição, a gente poderia falar que é um fator de queda 1, com uma massa de 80. Por favor, não quero que surja, agora, então a corda é testada com 80, eu só posso ter um trabalhador de 80 quilos? Não. De novo, a gente vai falar disso no trava-quedas, isso é um ensaio da corda. Tá? Se fosse isso, assim, pessoas acima de 80 quilos não podiam dirigir, porque o carro também é testado com boneco de 80 quilos. Tá? Então, isso é um teste de desempenho do produto. Tá? Ele é feito, na sequência, um teste de resistência estática, onde a carga é bem superior. Tá? Então, não tem problema de a massa ser de 80 quilos. Tá? É uma verificação do desempenho da corda. E aí, algumas considerações sobre a aplicação. Tá? Primeira consideração sobre o trava-quedas. Tá? A melhor corda para o trava-quedas é a que foi testada naquele trava-quedas. Tá? Eu não posso afirmar somente pelas normas, né, os requisitos da NR18 ou da 15986, que aquela corda ou a outra são melhores para o trava-quedas. A única forma de eu comprovar isso é testando o trava-quedas, e por isso a norma de trava-quedas já se responsabiliza e já determina que você tem que especificar, o fabricante tem que especificar qual corda que eu posso utilizar naquele dispositivo. Tá? Infelizmente, a regulamentação nacional hoje não amarra, né, não tem um conjunto de um sistema, tá? Porque um dispositivo interfere diretamente no desempenho do outro. Tá? Você poderia fazer um comparativo com o abafador e o capacete.
A estrutura do capacete pode alterar o desempenho do abafador. Então, a corda e o trava-quedas têm a mesma interação. Tá? Se o trava-quedas tiver um came muito dentado, ele pode romper a capa da corda. Se as entrecapas não tiverem uma construção de forma a distribuir esse impacto, a última capa, a capa externa, pode receber 90% do impacto e ela vir a romper, tá? Porque ela vai ter uma quantidade menor de fibras. Então, essa é a consideração do trava-quedas. Eu preciso entender, não é só eu comprar a corda na R18 ou comprar a corda, qual trava-quedas que eu estou utilizando, busquem essa informação junto ao fabricante, não aceitem, 12 milímetros. Tá? Não, qual que é a marca, qual que é o modelo, foi testado, não foi, para vocês terem uma garantia e juntem essa documentação como uma forma de comprovação da definição do fabricante. Uma outra coisa importante é a carga de ruptura. Tá? Quando a gente fala nos 22 kN, 18 kN, depende da norma e da corda, a gente está falando da carga de ruptura. Né? E a gente tem que entender que existe uma carga de trabalho. Quando eu falo 22 kN, eu não posso, né, uma corda de segurança, eu já não deveria utilizar para outra aplicação, tá? Aplicação só de segurança. Mas, às vezes, está lá na obra, alguém quer fazer um içamento, alguma coisa, e aplica uma carga muito maior. Tá? Faz um içamento de um material, de uma máquina. Não deve ser feito, e você tem que trabalhar dentro de uma carga de trabalho. Tá? A carga de trabalho, o que é? Qual que é a carga que vai ser solicitada essa corda no caso de uma queda? Alguém sabe hoje qual que é essa força? Algum chute? Não. Não. Tá, vamos lá. O fator de segurança não é definido, né? A gente vê muito em equipamento de içamento, você tem já um fator de segurança de, às vezes, 5:1. Se você for ver projeto de elevador, 8, 9, 10:1. O fator de segurança é a divisão, né, da carga de ruptura pela carga de trabalho. A carga de trabalho é a carga que eu vou trabalhar ou a carga atuante. Quando a gente fala em queda, uma carga de segurança, aquela corda que está conectada ao trava-quedas, ela está com o peso próprio, não tem praticamente carga nenhuma. Então, ela é projetada e dimensionada para receber uma força no caso de queda. Os equipamentos são projetados talabarte, trava-quedas, retrátil ou trava-quedas deslizantes, todos com uma força máxima de 6 kN, que dá os 600 kg. Então, para eu saber qual que é o fator de segurança da corda, eu tenho que usar como carga atuante os 600 kg. Aí eu faço as contas. Se é 24, vou ter um fator de segurança 3 ou 2, 1,5, depende da corda. Tá? Mas é importante vocês entenderem por quê. Porque o desgaste da corda faz a corda perder resistência. Tá? E aí eu vou entrar agora na parte de inspeção. Tá? Por isso que não existe trabalhar no limite, né? Isso é uma questão de engenharia. Não vou trabalhar no limite de um equipamento. Se um equipamento trabalha com 2 toneladas, eu vou trabalhar com 5 vezes menos, 2 vezes menos. Se vocês, né, a maior parte das pessoas aqui tem conhecimento do sistema de ancoragem e sabem que o fator de segurança para o sistema de ancoragem é 2. Nossa, mas é pouco, não é? Porque ele não é utilizado, né? É o paraquedas. A gente tem, eu pulei do avião, eu tenho uma chance dele funcionar. Eu não estou utilizando ele, não está fadigando, ele não está se desgastando, tá? Agora, as cordas você vai ter aplicação quando você usa ela como trabalho. Então, é importante uma inspeção mais criteriosa. E vamos falar um pouco de inspeção. Tenho que fazer a inspeção? Tenho. R35, 2F, todos os seus elementos compatíveis submetidos a uma sistemática de inspeção. Tá? Então, isso também já amarra a compatibilidade da corda com o trava-quedas. Tá? Mas o CA não contempla isso. Não importa. A NR35 não está falando em EPI, ela está falando em todos os seus elementos. Tá? Então, o meu olhar da ancoragem tem que ser compatível com o meu mosquetão ou com o meu gancho, a corda tem que ser compatível com o meu trava-quedas compatível com o meu cinto, tudo nesse aspecto. 35.6.1, antes do início do trabalho, devem ser efetuadas inspeções rotineiras de todos os elementos do sistema de proteção contra quedas, individual de proteção contra quedas. Então, eu tenho que fazer a inspeção. Da mesma forma que as empresas fazem
tem o programa de TPM para inspeção de máquinas, manutenção de máquinas, você tem que colocar o seu sistema, os seus equipamentos num programa de inspeção. Quem vai fazer essa inspeção? Está lá no programa da NR35, né, do profissional capacitado, que ele tem que ter conhecimento já. Equipamento de proteção individual para trabalho em altura, seleção, inspeção, conservação e limitação de uso. Aí tem um pequeno detalhe. A gente está falando de um treinamento que, no mínimo, 8 horas. Algumas empresas trabalham com um treinamento um pouco mais longo, mas, mesmo assim, é difícil você, num treinamento de 16 ou 20 horas, dar toda a capacitação para um trabalhador de altura, que o foco dele é fazer altura, de fazer a inspeção dos EPIs. Então, o ideal é que seja um treinamento específico para inspeção de equipamentos. Pode ser feito com o fabricante, pode ser feito por uma empresa de engenharia que dê os conhecimentos e a metodologia, tá, base para fazer esse programa. Vou falar um pouquinho mais sobre isso ainda. Então, a empresa é responsável por estabelecer o programa, que inclui a identificação do supervisor responsável. Quem que é o responsável do programa? Não existe aquela, mas eu acho que o engenheiro de segurança é o responsável, não, o almoxarife é responsável. Não, o programa está dizendo que a pessoa X da empresa é responsável por essa supervisão, a supervisão do programa, tá? Não pela inspeção ainda. Você tem que ter procedimentos escritos, né, especificando como que vão ser feitas essas inspeções. Você vai definir o treinamento dos inspetores, então, quem são as pessoas, quantas pessoas, de quanto em quanto tempo elas vão fazer essa inspeção. Sistemática de guarda dos registros. E inspeção não é só olhar. Olhar é visita. Eu vou fazer uma visita na corda. Tá? Inspeção, o fruto da inspeção é um registro, um laudo do que foi feito. A evidência do que foi inspecionado, a avaliação do inspetor e qual a decisão final dele, se o equipamento pode ou não pode ser utilizado. Tá? Sistemática de identificação e rastreabilidade. Então, eu tenho cordas, mosquetões, EPIs, trava-quedas, talabartes, 100 funcionários na minha empresa, cada um tem o seu. Como que eu rastreio isso? Como que eu sei que aquele EPI daquele funcionário... Vocês percebem que eu estou falando EPI por quê? Porque não tem por que você fazer um programa de inspeção de corda e não colocar o EPI junto. Ou, às vezes, você já tem uma inspeção de EPI e não colocou a corda, então, agrega esse equipamento. Tá? Então, é importante você conseguir rastrear, identificar, para você definir qual que é a vida útil desse elemento. E aí, o mais importante, geralmente o mais difícil, né? Definir as bases de avaliação e critério de retirada do equipamento. Não é, a gente está falando de uma avaliação técnica, né? Numa inspeção técnica, não é subjetiva. O inspetor não vai lá olhar e falar, ela está meio suja, está meio feia, acho que eu vou descartar esse. Aí o cara do Compass fala, pelo amor de Deus, não, que eu não tenho verba. Tá, ela está bonitinha, então. Tá, pode deixar ela mais uns 6 meses. Tá? Você tem que ter algo comparativo e algo definido, para poder também embasar o inspetor. O inspetor é um vínculo, é uma ferramenta de análise. Não é ele, o detentor, ele vai olhar para o equipamento, vai pôr a mão e falar, não, está bom, pode usar. Não é isso. O inspetor ele tem que se basear num critério. Mas é difícil achar esse critério. É difícil. Tem que falar com o fabricante, às vezes nem o fabricante vai ter. Dependendo do fabricante. Tem fabricante que tem já tudo estabelecido, são essas condições, quando tiver assim você retira, quando tiver assim você deixa em monitoramento, você deixa, sei lá, uma bandeira amarela que fala, olha, atenção, aquela corda tem está meio desgastada, mas está para uso assim. Na dúvida, eu ainda posso fazer ensaios. Eu posso pegar uma amostragem do meu lote e posso fazer um ensaio conforme a norma, para poder verificar se aquele montante de cordas está ok. Tá? E também vou estabelecer o cronograma de inspeções. Então, aqui eu tenho um roteirinho básico, bem simples. Tá? Eu vou identificar, eu vou fazer uma revisão do histórico. Tá? Eu sou um inspetor, eu vou pegar todas as fichas daquele equipamento. Aquele equipamento tem um RG, tem uma identificação, eu vou ver. Foi utilizado no trabalho tal, envolvia produto químico tal, foi feita uma inspeção pós-trabalho, não foi. Vou fazer um registro fotográfico das partes que eu encontrar com algum problema.
Tá? Então, eu vou avaliar se realmente tem uma deformação, não. Eu vou buscar por sinais de dano. Tá? Esmagamento, deformação, alteração da maleabilidade, desgaste por atrito, derretimento da capa, fadiga da corda. Corda utilizada muitas e muitas vezes, ela vai ficando mais dura, ela vai perdendo a maleabilidade e a elasticidade dela. Tá? E, como eu falei, pode fazer um ensaio destrutivo ou não e vai dar um parecer, se ela está aprovada ou não. Isso vai estar num formulário definido, com foto, registro fotográfico, guarda de documentos. As empresas que tiverem ISO, isso já existe, né? Sistemática de guarda de documentos. E se tiver alguma fiscalização, é interessante que vocês tenham. Pontos importantes na inspeção. Se vocês usam nós, eu acho que a maioria das aplicações de corda, 99% tem nó. Existem algumas terminações mecânicas com prensagem, grampo, alguma coisa desse tipo, mas nunca faz muito tempo que eu não vejo, então acho que hoje a maioria das empresas utiliza com nó. O nó vai já dar uma perda de resistência na aplicação. Tá? Então, isso já é sabido, se eu estou utilizando um nó 8 duplo, se eu estou utilizando um borboleta, um 9, o uso do nó já vai tirar uma resistência da corda, porque você tem lá uma concentração de tensão de um lado da corda e uma compressão do outro. Né? Então, a compressão ela não está atuando, então você tem uma quantidade menor de fibras atuando nessa tração. Eu posso ter fluência. Tá? Fluência seria uma deformação plástica dentro do regime elástico dele, ele vai deformar e não vai voltar. Tá? Por quê? Porque ficou muito tempo pendurada, ou ficou muito tempo com aquele nó. Tá? A gente tem que entender que a corda, nessas cordas de fibra sintética, são polímeros, são plásticos. Então, o plástico tem uma fluência maior que, por exemplo, que o metal. Então, se você deixar vou imaginar um parafuso com uma porca, tá? E você tem uma arruela plástica. Você torqueia aquele parafuso. Depois de algum tempo, aquela arruela plástica ela vai fluir. Tá? Ela vai ter a ação da fluência, ela vai relaxar e aquela tensão vai diminuir. Acontece igual para todo tipo de polímero. Tá? Alguns mais, alguns menos, tem uma variação, mas isso pode acontecer com um nó. Você deixa um nó muito tensionado e deixa muito tempo numa obra, e você vai ver que aquele pedaço da corda vai ter um desgaste maior. Compressão axial e torções também são efeitos que podem acontecer por uso de nós. Tá? Às vezes o nó não foi bem elaborado, a corda estava torcida e na tração gerou uma torção na corda e fez um dano. Degradação por UV é super importante. Tá? Elas causam uma quebra frágil e enfraquecimento do filamento. Tá? É difícil identificação visual, vai apresentar uma descoloração, um brilho, depende do material, e um pequeno aumento no diâmetro. Tá? Onde que eu vou pegar isso? Na inspeção. Na inspeção eu tenho lá uma comparação de uma com a outra, eu vou medir, vou usar um paquímetro, falar realmente ela mantém o diâmetro que ela tinha inicialmente, porque eu tive que fazer uma inspeção inicial, então eu consigo comparar e ter a rastreabilidade disso. A única coisa boa é que a alma fica protegida. Né? Quando a gente está usando uma corda capa e alma, ou alma e 3 capas, como a da NR18, a alma está totalmente protegida contra o UV. Né? Aqui a gente está falando de uma ruptura da capa, e quando rompe a capa já tem uma degradação, já começa um processo de degradação da alma, porque entra sujeira, contaminante, isso vai desgastando e rompendo os filamentos. Produtos químicos. Isso foi uma tabela mais para exemplificar. Tá? Eu peguei a primeira tabela de uma lista gigante de vários produtos químicos, inclusive com relação à concentração. Tá? E aí você tem os materiais, nylon, poliéster, polipropileno, polietileno, Kevlar. Tá? O usual é nylon, que é poliamida, tá? E poliéster. Tá? E aí você tem aqui efeito desprezível, efeito limitado, considerável, dissolve e decompõe. Então, aqui, ó, eu tenho alguns ácidos hidroclorídricos que, dependendo da composição, eu vou dissolver algum material, Kevlar, por exemplo. Posso dissolver outros materiais. Então, nossa, e agora? Isso tem que ser observado aonde? Lá atrás, na análise de risco que foi feita para selecionar o processo. Tá? Todas as palestras a gente acaba caindo na análise de risco. Não tem como fugir.
a análise de risco é onde vai nascer todo o processo e as medidas de controle do risco, inclusive a parte de seleção de equipamentos. Então, se eu tenho uma atividade que envolve produto químico, não basta eu só falar, é altura, altura é queda, queda cinto, cinto trava-quedas e corda. Tá? E eu tenho algum efeito do meu trabalho químico com o equipamento que eu estou utilizando, eu tenho que observar. Tá? Isso é visto na análise de risco. Que nem o setor elétrico que fala, bom, se eu tiver um arco elétrico, eu tenho que utilizar um cinto que tenha resistência à chama, eu tenho que avaliar a minha atividade. Não basta eu avaliar só o risco de queda. A gente tem que lembrar que o trabalhador está indo lá fazer alguma coisa, não é esportivo, onde ele vai por ir. Eu estou indo lá fazer uma limpeza com ácido hidroclorídrico, por exemplo. Pode acontecer. E aí, tudo bem? O cara começa a fazer a limpeza, daqui a pouco a corda dele começa a derreter. Putz, é mesmo? Agora caiu. Né? Então, temos que tomar esse cuidado. Aqui algumas imagens, tá? Para ilustrar. Eu tenho aqui cordas idênticas, tá? Só que essa aqui foi utilizada. Essa não. Mesma coisa aqui, um outro exemplo de corda, totalmente, a gente chama de puída, né? A capa bem puída. Um outro exemplo aqui, ó, um dano localizado na capa, a resistência da alma se mantém, mas a capa já está bem comprometida. Tá? Qual que é a função da capa? Né? Só para a gente deixar isso bem esclarecido. A função da capa é proteger a alma, que é responsável pela grande parte da resistência da corda, e ser um indicador de descarte. Se a capa começa a apresentar sinais de desgaste severo, já está na hora de descartar. Eu não vou esperar que o desgaste entre capa dentro, tá? E comece a comprometer a alma. É claro que, às vezes, você tem alguns danos na alma que não aparentam pela capa. Como eu falei, você vai ter uma tração, algum esmagamento, na hora que for feita a inspeção, você tem que passar a mão na corda. Eu quero ver fazer isso com as duas mãos e o microfone. Um minutinho só. Então, só para explanar, você vai fazer a inspeção da corda, você vai fazer uma pequena tração na corda e buscando o quê? Buscando deformações na alma. Tá? Se você tiver uma corda que teve algum dano interno, você vai conseguir perceber. Você consegue perceber que ela muda a rigidez dela. Né? Você vê que a corda geralmente é um tecido, ela é macia, vai ter alguns pontos mais duros, outras depressões, você consegue sentir que teve alguma deformação interna. Isso faz parte do processo de inspeção de corda. Nossa, mas 100 metros de corda. 100 metros de corda, vamos fazer a inspeção. 200 metros de corda. 200 metros de corda. Por isso que tem que ser o inspetor, além de ter o treinamento, tem que ser alguém bem criterioso. Não pode ser aquele tipo de profissional que cansou nos primeiros 10 metros. Né? Falar, amostragem, 10 metros, o resto está igual. Não. Tem que ser alguém que vai inspecionar. Inspetor. Imagina um inspetor chato. É o cara que vai fazer isso. Tá? Tem que ser um pouco chato para ser inspetor. Derretimento superficial da capa ou de uma corda. Isso pode acontecer, isso é muito fácil acontecer. Tá? Você vê, às vezes, o pessoal descendo por corda ou balancinho com uma velocidade muito alta. Hora do almoço, o cara acabou de entrar na corda lá em cima do prédio, 60 metros, o cara, almoço, ele desce. Aí ele para 1 metro do chão, né? Porque ele não vai bater no chão. O atrito da corda com o metal foi tão grande, gerou tanto calor, que na hora que ele parou, concentrou naquele pedaço de corda e derreteu. Tá? É bem fácil. Lembra que o polímero tem um ponto de fusão baixo. Aqui é uma foto bem interessante. Tá? A corda foi utilizada, uma corda de capa e alma, né, no uso de uma polia com alta tensão. Tá? E a tensão gerou calor a ponto de fundir a alma. Tá? Isso você também você consegue perceber esse fenômeno em ensaio de trava-quedas. Depois que você solta lá a massa de 100 quilos e a corda suporta, se você rasgar a capa e abrir, você vai perceber que tem alguns filamentos que foram derretidos
Por quê? Aí a gente entra na parte de composição do polímero, né? O polímero é uma cadeia de macromoléculas, e na hora que ela é tracionada, aquela molécula começa a andar e ela, por atrito interno, gera calor. Tá? O próprio atrito da molécula do polímero vai gerar calor a ponto de fundir. Tá? Algumas injetoras, não sei se alguém aqui da área de injeção plástica, ou tem conhecimento de injeção plástica. Algumas injetoras, só o fato de você mexer aquele polímero fundido, sem aplicação de calor, só o mexer já gera calor suficiente para manter ele naquele estado de fusão. Tá? Não precisaria injetar calor. Então, isso aqui acontece em queda, por isso que é importante você descartar a corda depois de uma queda. Aqui é degradação por UV. Tá? Você percebe que a fibra fica muito quebradiça. Se você, com a própria mão, você consegue romper, dependendo do grau, né? Romper os filamentos. Tá? E ela fica bem brilhante. Pode ter descoloração também, tá? Pode ter algum efeito de descoloração. E aqui, sujeira e areia de uma corda de 12 anos de serviço. O que quer dizer isso? Para que eu quero identificar? Né? Eu peguei lá, abri uma corda e identifiquei todo esse tipo de partícula. Então, a gente tem que lembrar que assim, a alma é um conjunto de filamentos, que estão todos paralelos, e aí, quando eu coloco um elemento como esse, e a corda vai sendo manuseada, ele vai se movimentando lá dentro, e ele faz o quê? Ele vai partindo os filamentos. Nossa, então vai partindo os filamentos, então a corda pode romper? Não, ela vai reduzir. Lembra que a gente falou lá atrás? O desgaste pode reduzir de 10% a 20% da resistência da corda. É isso daqui. Isso aqui vai rompendo os filamentos internos da alma e vai reduzindo. Em vez de eu trabalhar, vamos pegar um exemplo, em vez de eu trabalhar com 100 filamentos, aquele grãozinho rompeu 2. Estou trabalhando com 98. O outro rompeu mais 3, estou trabalhando com 95. E isso vai ao longo do tempo. Por isso, de tempos, é importante lavar a corda também, que isso ajuda a remover. Tá? E isso é um desgaste que vai acontecendo, o uso. Tá? Deve acontecer pouco na construção civil. Né? A construção civil é um ambiente limpo, tranquilo, sem areia. Então, acho que não vai ter muito problema nessa área. E eu queria agradecer mais uma vez, tá, a Plasmódia por ter fornecido algumas imagens, algumas informações técnicas, e me coloco à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigado a todos por participar e por assistir. Eu quero agradecer muito nessa segunda inserção do Gustavo aqui no nosso evento. O Gustavo participou de um curso ontem de manhã, e agora essa apresentação sobre cordas. Bom, nossa próxima fala, nós vamos convidar o Rufino, o João Rufino Teles, diretor da HG Drones, que vai falar sobre hierarquia das medidas de controle contra a queda, utilizando veículos aéreos não tripulados. Eu vou pedir um compromisso aqui do Rufino, já de saída, né? Antes que ele inicie sua fala. Na hora da movimentação do drone, tem uma bancada do Pará, lá no fundo, que já avisou a família que eles vão aparecer lá no drone, entendeu? Então, temos que chegar com esse drone até o Pará, hein? Ok, Rufino? Está aqui. Ah, tá. Para frente, né? Para frente? Aqui, para trás. Tá. E se precisar... Tá bom, tá joia. Tranquilo. Tá bom. Tranquilo aí, Gui? Então vai, toca o pau aí, a gente já... Bom, tudo bem? Tudo bem. Vou falar. Vamos lá. Bom, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês essa tarde, agradecer ao João Franco, né? O convite foi feito para a gente. E
Melhorou, né? Então tá. Desculpa aí. Gostaria, nesse espaço aí que a gente tem, né, de apresentar para vocês aí essa ferramenta. Não é tão nova, né, mas como aplicação industrial, ela aqui no Brasil é relativamente nova. Nós estamos trabalhando com drones aqui no Brasil de uma maneira mais comercial, né? Vamos falar de uns 4, 5 anos para cá, tá? E como é que está aqui? Só um segundinho. Só para projetar aqui, só. Não sei. Então, tá bom. Perfeito. Então, o Guilherme aqui é um piloto de drone, né, já há um bom tempo. Ele vai fazer uma pequena demonstração aqui para a gente, com um pequeno drone, até para vocês verem a versatilidade, né, da ferramenta, né? E esse drone é um drone, vamos dizer assim, não é de brinquedo, né? É um drone de treinamento, né? Então, os pilotos, normalmente, eles treinam 1 hora por dia, pelo menos, né? E quando não dá para sair para fora no espaço aberto, eles treinam com esse pequeno drone, né? Então, para não perder a destreza, né? Isso é muito importante. Então, é interessante vocês darem uma olhada, porque esse drone ele tem cerca de 30, 40 gramas só de peso, né? Ele está dentro da legislação para a gente poder brincar aqui, vamos falar dessa forma, né? Abaixo de 250 gramas não existe nada, nenhuma legislação para drones, né? Então, é livre a operação do drone, claro, desde que não afete, não colida, né? Mas esse em especial, em particular, né? Vocês vão ver, ele vai passar aí com vocês, ele tem a proteçãozinha de hélice, né? E mesmo se chocar com alguém, vocês vão perceber que vamos dizer, o impacto é menor do que uma bola de papel, tá? Então, repetindo, a gente utiliza, eu não, os pilotos, né, utilizam para treinar no dia a dia, né? Só um dado, né? Eles treinam todo dia, então eles não param nem um dia. Mesmo quando não tem trabalho, eles têm que treinar pelo menos 1 hora para não perder a destreza, tá? Então vamos ver lá. Se o pessoal conseguiu lá, tá. Vocês vão ver que ele tem a câmera, né, normal, claro que não é a mesma câmera dos drones profissionais, né, mas tem a câmera, filma também, traz a imagem, né. Então, por exemplo, já passando aí para a prática, né, se a gente tiver alguma área aqui dentro de um ambiente fechado como esse, que a gente quer já dar uma olhada, sem mesmo antes subir no local, a gente pode utilizar esse drone, né? Então, ele está saindo lá de baixo. Vamos lá, Gui. Isso. Pode pôr aí. Então, aqui esse sistema aqui é o normal, tá? Para qualquer outro drone, tá? O controle, os óculos, né? Tá com as duas redundâncias. Só o drone que é o miniatura, né? Então, essa aqui é a imagem que ele está vendo aí no óculos, tá? Opa. Normalmente, com esses drones, eles passam
Ele está fazendo exatamente como faz o treino, né? Passa em espaços menores, espaços mais reduzidos, embaixo da cadeira, né? Tá ok? Então, deixa, você vai descarregar? Tá? Deixa só para mim passar para o pessoal. Você tem outro aí, né? Tá. Então, pessoal, só para vocês verem, pode ir passando aí, tá? Depois devolve, hein? Depois devolve, tá? Então, basicamente, ele tem todos os componentes de um drone normal, de um drone profissional, tá? Só que ele é miniaturizado. Tem uns menorzinhos ainda, né? O pessoal tem usado muito esses pequenos drones aí também na segurança pública, né? Para incursões aí em algumas áreas que eles, claro, não vem todo iluminado, né? Só tirar as lâmpadas, sem dúvida, né? E eles têm umas ajustes de hélice para não fazer tanto ruído, mas pode-se utilizar para entrar dentro de uma casa, ou numa sacada, ou por trás de algum pilar, ou seja, ele pode se utilizar tranquilamente, tá? Bom, começando aqui, então, pessoal, falar um pouquinho sobre os drones, efetivamente. Isso. Opa. O drone, pessoal, é um veículo aéreo não tripulado, né, e pilotado remotamente, ou seja, o piloto não está no drone, né, isso é óbvio. Nós vamos falar aqui de drones multirotores. Tem os drones de asa fixa, que é esses drones que a gente vê aí comumente aparecer no noticiário, que fez algum bombardeou ou fez uma espionagem, tá certo? Também são feitos aerolevantamentos, patrulhamento, né? Com os drones de asa dura, a gente fala, ou asa fixa, asa dura, né? Na parte também da agricultura, eles cobrem grandes áreas, fazendo lá, jogando pesticida ou checando lá como é que está a plantação. Os drones multirotores também se aplicam, né? Mas nós vamos falar do drone multirotor, que é o nosso foco aqui na questão de trabalho em altura, de segurança, de inspeção industrial, tá? Nós vamos falar especificamente de drones que vão no máximo até 25 quilos, que eles falam é o drone classe 3, depois tem classe 2, classe 1, que não é o nosso caso, né? Mas os drones até 25 quilos, que são classe 3. O drone difícil, tem drone que vai até 25 quilos, multirotor, né? Mas a maioria aí não chega tanto a esse peso, né? Quando a gente fala o drone, é o drone mais a carga, né? Eles falam payload. A carga é alguma instrumentação, câmeras de alta definição, câmeras térmicas também. Às vezes ele sobe com as duas câmeras, né? Então, o classe 3 é o drone que nós vamos abordar aqui agora. Bom, eles são utilizados amplamente agora, pessoal, para avaliação de pontes, edifícios, FPSO, na área de mineração, ele consegue fazer aqui um 3D da carga, do volume, e calcular para você quanto tem de volume aqui, como é que está sendo a variação no dia. Tá? Então, algumas aplicações. Agora, no nosso caso aqui, pessoal, a principal aplicação dele aqui é a redução do risco, né, da segurança dos profissionais de inspeção e manutenção. Como a gente viu aqui agora, né, nossos profissionais que fazem o alpinismo, fazem a escalada, né, industrial, o drone pode ajudar e ajuda, tem ajudado, né? Como, pessoal? Ele consegue fazer uma pré-avaliação, né, das condições de onde você vai subir, de onde você quer chegar, daquele ponto alto, daquele ponto remoto, rapidamente. Tá? E aí, o que acontece? Você consegue ter uma visão e fazer um planejamento melhor do trabalho que você vai executar. Muitas vezes você está subindo, o drone já subiu, já identificou que tem sujeira, tem folha, ou a passarela não está muito bem fixada, movimentou, algumas coisas lá em cima se movimentaram com o vento, outras coisas foram parar lá em cima. Eu falo lá em cima de uma maneira geral, tá? Estou falando de equipamentos, prédios, ou seja, pontos remotos de difícil acesso, né, altos, né? Então, você já tem essa informação de antemão, antes mesmo de fazer o trabalho, né? Isso é precioso. Bom, vocês sabem melhor do que eu, né? Então, pessoal,
nessas avaliações do patrimônio aí, da infraestrutura, é onde que a gente tem aplicado o drone com bastante sucesso e com bastante segurança, né? Aqui só duas imagens, uma com câmera térmica, né, indicando alguns pontos aí de interesse numa possível inspeção, numa verificação, e aqui, por exemplo, uma ponte estaiada, né? Essa ponte estaiada aqui, nossa, aqui a gente já fez a inspeção há uns 3 anos atrás, né? Checamos toda a ponte. Infelizmente, a gente, com relação à imagem, pessoal, que a gente tem, são imagens, algumas boas, são imagens disponíveis na internet, algumas que alguns clientes cederam. Infelizmente, a gente não pode, não temos direito à imagem que é do cliente, né? Ou seja, quando ele compra e trabalha, a imagem exatamente, os dados são dele, a imagem é dele, o filme é dele. Agora, tem alguns que cederam algumas coisinhas para a gente, né? Essas daqui estão disponíveis na internet, tá? Então, por exemplo, pessoal, na parte de inspeção industrial aí, muitas vezes, uma inspeção aí, nós estamos aí no topo de um flare, né, dentro de uma refinaria, tá? Ou seja, rapidamente a gente consegue acessar esse topo e ver como é que está esse flare trabalhando. E rapidamente, pessoal, a gente consegue fazer isso também numa frequência muito interessante com o drone, né? Você pode subir uma vez por semana, uma vez por mês, ou seja, fazer um acompanhamento do que está acontecendo lá no topo daquele equipamento. Então, isso aqui é um exemplo típico, né? E aqui você já está vendo algumas coisas aí, o pessoal que trabalha com inspeção, né? Já está vendo algumas situações aqui que vão merecer, sim, um acompanhamento posterior, né? Com mais frequência aí, né? Ou seja, o custo cai e o risco também cai, porque só sobe o drone e sobe muito rapidamente. Isso aqui é a questão de meio-dia, você consegue, em termos de se deslocar até lá. De imagem aqui, a gente tem 5, 10 minutos só de voo de drone, tá? Então, é uma coisa bastante rápida. Outra situação também, que o drone é um aliado nosso, que nos ajuda, pessoal, é nessas regiões aqui, áreas muito de difícil acesso, ou então áreas inóspitas, né? Onde que a gente tem alguma contaminação ou tem alguma outra degradação, né? Antes mesmo do pessoal, do inspetor, do escalador, chega antes do drone e já faz uma avaliação para sentir, para ver o que tem lá, né? E, muitas vezes, o pessoal acaba até desistindo, né? Porque chega lá, bom, não é o meu caso aqui, né? Não tem nada muito grave, como se esperava, ou seja, a situação está normal, não precisa nem subir. Mas, se for subir, a gente já está sabendo o que está esperando a gente lá. Tem outras situações também, pessoal, do drone, a gente está falando de locais de difícil acesso, mas também tem locais inacessíveis. Então, hoje, tem muita coisa aqui inacessível para nós, né? Mas para o drone, dentro de equipamentos, transpasse de níveis, etc., o drone entra, faz a filmagem e volta. Ou seja, eram locais em equipamentos, em plantas, mesmo em prédios, né, que a gente não tinha nem ideia que ia conseguir acessar uma hora, né? Mas agora o pessoal tem acessado com bastante sucesso com os drones, tá? Então, repetindo, né, uma coisa o local de difícil acesso, né, que tudo bem, a gente vai acessar com planejamento e tal. A outra são áreas inacessíveis, né? Plataforma, por exemplo, né, plataforma marítima, né? Se você não mostrei logo ali no início, tem locais ali que você não acessa, a não ser com o drone por cima, né, para checar o equipamento, os isométricos, tal. Não tem, ou então com o helicóptero, o que não se faz por causa do risco, é óbvio, né? Bom, aqui, pessoal, olha só, aqui a gente já, antes mesmo de subir no equipamento, o pessoal já dá uma olhada para ver como é que está a passarela, como é que estão os pontos lá, que você, apesar que ele vai subir pela escadinha mesmo aqui, tá? Mas ele já fez uma avaliação com o que ele vai subir, com que instrumentação, com que equipamento ele vai subir, tá certo? O drone subiu antes, fez uma geral, tá ok? Aí a equipe se prepara, enriquece o seu planejamento, sua análise de risco e sobe, tá? Desnecessário dizer também que o drone pode ficar ali e muitas vezes fica acompanhando, fazendo um monitoramento do trabalho que o pessoal está executando. E, tá certo? Qualquer dificuldade, ele volta, desce. Tá? Um detalhe,